Oi, esse é o primeiro episódio do Lab ModaCast, um podcast que vai falar sobre moda, lifestyle e comportamento. E nesse primeiro episódio, estamos aqui, eu, o professor de Netson, sou professor de moda do Senai, e dois dos nossos incríveis alunos do curso de técnico em design de moda. Podem se apresentar. Uhum. Bem, meu nome é Thales Henrique. Eu sou ex-aluno da casa e voltei agora para fazer o curso técnico de design de moda. O bom filho a casa torna. Torna, exatamente. Meu nome é Laura Freire. Eu tenho 18 anos. É meu primeiro curso, assim, técnico. E é isso. Eu também participo aqui da Olimpíada do Conhecimento, WorldSkills. E é isso. Tá sendo treinada aí pela WorldSkills. A gente pode começar, inclusive, sobre isso? O que você tá achando do treinamento aí da WorldSkills? Cara, eu tô gostando, sinceramente. É muito cansativo, né? Não é pra qualquer um. Tem que ter muita dedicação. Explica um pouquinho o que é a WorldSkills, o que é esse projeto. A WorldSkills é como se diz, tipo um concurso de escolas técnicas, Sim. mas isso em nível mundial. Dentro do nacional, o Senai busca alunos capacitados para competir nessa competição internacional, entendeu? Então, a nível regional, eles levam alunos para o nacional e do nacional, quem se sair melhor, o primeiro lugar, vai para o internacional. Uhum, entendeu? Vai competir. Irei competir. Junto com outros estados, como Minas, São Paulo, Goiás, Fortaleza. E eu tô sendo treinada junto com uma outra menina, que o nome dela é Cecília. Que também é ex-aluna nossa. Também é ex-aluna. E qualquer coisa a gente vem aqui também falar um pouquinho mais. Sim, é sempre bom. Inclusive, tu pode falar um pouquinho, mais ou menos, de como tá sendo esse treinamento. O que tu tá aprendendo nesse treinamento, assim? São por etapas. Sim. Eu comecei com o professor Everton. Aí a gente aprendeu a fazer casacos, a gente aprendeu a fazer saias. Tudo isso na modelagem? Tudo isso na modelagem. Plana E e mulagem. mulagem. E adoro mulagem. Inclusive, Mulagem é maravilhoso. Também. A mulagem a gente aprendeu mais o casaco, porque lá o tempo é contado. Sim. Então a gente tem que saber trabalhar esse tempo. E aí na mulagem fica mais rápido. A manga que a gente faz na plana. E a saia a gente fez primeiro para entender bem direitinho, pra gente jogar no Audaces. Sim, entendeu? Que é essa segunda etapa que eu tô fazendo agora. Né? A modelagem informatizada do Audaces com a professora Thaís. Está sendo bem legal. É cansativo, mas é muito legal. Um caminho aí pela frente. Vamos ver se a gente traz ouro. Vamos ver. Por favor. E tu, Thales, fala um pouquinho da tua jornada Bem, na moda. como eu comentei no início, eu sou ex-aluno da casa. A minha primeira especialização aqui foi no curso de estilo, o extinto curso de estilo. Sou estilista. Pariu muitos estilistas daqui, inclusive, esse curso, viu? Exatamente. Uma grande mãe, né? Uma grande casa. Então, assim, a moda sempre foi um viés muito presente na minha vida. Só que eu nunca me vi muito apto a lidar com ela. E chegou um momento que eu me abri 100% às possibilidades que a moda e o mercado poderia me oferecer. Desde então, entrei o besourinho da moda. Quando pica, a gente não consegue melhorar. Então, eu tô no mercado já faz um tempo, uns 9 anos. E sou muito feliz e realizado com ele. E voltei agora para casa, para a Casa Senai, para conquistas profissionais, que eu acredito que um bom currículo tem um peso muito grande, a instituição. Com certeza. E porque é sempre bom renovar o conhecimento. Eu acho que conhecimento nunca é demais, seja em âmbito técnico ou seja em qualquer um dos meios. Sim. E eu acho que eu precisava dar esse revival na mente e trazer novamente essa característica que a moda sempre traz dentro de sala de aula. Conhecer novas pessoas, novas experiências, novos conceitos, ou melhor, os mesmos conceitos ditos de uma forma diferente. E é isso.
E conceitos novos também. É algo que eu sempre Sim, costumo sim. dizer que Nada é parado dentro da moda, né? Muito cíclico, Jamais. então tudo Exatamente. sempre muda. eu costumo dizer que na moda, assim, no geral, se você para, 300 pessoas passam na sua frente. Exatamente. Mas é mais por uma questão de conhecimento, sabe? A moda, ela tá sempre se reciclando. É se melhor dar um respiro e reciclando. passar uma pessoa do que parar e passar 300. Aí tem um Totalmente. pouquinho disso. Isso eu acho algo bem interessante, mas também não é algo para se assustar, porque isso faz com que a gente esteja sempre querendo conhecimento. É. Quem E tá além na do moda mais, tá Querendo mais, né? A sede. tem o seu Exato. diferencial, você consegue ultrapassar todas as adversidades. Exato, Sim. porque aí hoje você faz, sei lá, técnico em design de moda, amanhã você faz modelagem, depois você faz jornalismo, depois você faz. E tudo isso vai Só englobando vem e agregar. enriquecendo tua experiência Exato. dentro da moda. E isso é bem interessante. Verdade, concordo, filme. E o que tu almeja no mercado da moda, Laura? Ai, meu Deus. Assim, Bem algo novinha, meio você tem inato 18 pra anos. mim, né? 18 anos. Mas é meio algo um pouco inato pra mim. Eu tenho muitos sonhos, almejo muitas coisas, mas eu vim até mesmo pro Senai pra ver se era palpável, entendeu? Esses meus anseios. Uhum. Porque a gente quer revolucionar o mercado, é uma sensação, uma vontade. E eu vim também em busca de pessoas que possam ir nessa jornada junto comigo. Então é bem uma coisa que eu ainda estou construindo. Eu tenho muitos objetivos, Sim. entendeu? Mas sim, E é, planos. Tá. e é até um pouco difícil, né? A gente dizer assim, É, eu quero isso, porque a própria moda, ela é muito ampla. Tem muito. muitos Ave Maria. campos. Exato. Inclusive, a gente vai, no decorrer dos outros episódios, a gente vai explorando um pouquinho mais desses campos. Mas tem o Hunter, o pesquisador de tendências. E de tem- fato, a gente, quando entra dentro do todo que é a moda, vamos tão focados, né, em dizer quem quer o criativo, vai no criativo, e no meio do criativo você gosta do jornalismo de moda, você gosta da Uhum. fotografia de moda. Eu tomo minha referência como próprio ponto de vista. Eu sou fascinado pela criação, mas se eu tiver a oportunidade de lidar com a fotografia ou com o jornalismo de moda, eu vou ficar muito feliz, porque são meios que eu consigo desempenhar e gosto. Então, acho que, levando em consideração o que você disse, essa questão de idade é muito sobre isso, né? Quando você está começando a descobrir suas vontades, desejos, anseios, e você acha que vai ser isso, mas que você pode ainda experimentar todos os vieses para Sim. saber o que quer, ou ser um polvo, né, dentro da moda, desempenhar vários papéis Sim. dentro e desempenhar bons papéis, porque é uma área que possibilita você ser um polvo, mas saiba ser um polvo que saiba desenvolver um bom papel. Eu acho isso muito interessante e muito bonito, porque você nunca fica preso somente a um artifício que o mercado pode lhe oferecer. Acho isso magnífico, muito bom. Eu entrei no curso assim, já sendo apaixonada pela costura em si, modelagem, costura e tal. Tive mais contato com a mulagem aqui, mas quando eu tive aula com o Dinetsu, né, de desenho, tudo, eu também gostei. Porque eu sempre gostei de pintar e desenhar, mas sempre tinha muito medo do manequim, entendeu? De desenhar o manequim. O croquis. Croquis, perdão. O professor já. Puxa na orelha. Professor. O croquis. Eu tinha receio, mas um receio de, tipo, errar. Mas eu não posso ter medo de errar, porque a partir do momento que eu dou o primeiro passo, vão haver erros no meio do caminho. Entendeu? E eu tinha muito medo desses erros. Mas E assim, só complementando sua fala, o errar dentro do circuito de moda, criativo principalmente, é fundamental. Eu acho que o erro, ele nasce de uma má visão que você teve, mas daquela sua má visão você pode achar o acerto. sim. Só não pode errar quando corta o tecido. Aí se cortou, perdeu. Então. Mas assim, quando a gente fala de questão criativa mesmo, de ideias, eu acho que qualquer traço de ideias, utilizando de um croquis, você consegue mudar completamente seu ponto de vista. Então, assim, o erro nunca é um erro.
pode ser uma coisa obscura por um momento, mas a solução pode vir dele. E isso é fundamental dentro da área criativa em si. E é como eu sempre digo pra vocês em sala de aula, né? Gente, aqui é o momento de vocês errarem. Exatamente. É aqui onde vocês devem errar. Aqui porque o professor vocês estão- perdoa às vezes, né? Às vocês vezes. estão com um corpo docente que vai chegar no erro de vocês, vai identificar o erro e vai corrigir junto com vocês. E vocês vão aprimorando e se lapidando. E é assim que funciona, mais ou menos. Porque, exatamente, o bom de errar aqui não é que deve se errar muito, mas o bom de errar aqui é porque, de fato, existe aquele viés de consideração para aqueles que estão aprendendo ou para aqueles que querem só aperfeiçoar as técnicas. Mas quando a gente sai daqui e vai para o mundo ele não perdoa, mas você usa como base os erros daqui para não errar lá. As Sim. experiências mudam, com certeza mudam, nada é igual. Mas se é para errar, vamos errar aqui. Porque tem um professor, tem uma didática interessante, muito bem rígida e elaborada, para a gente conseguir desenvolver aquilo da melhor maneira possível. Até agora, no curso de vocês, eu acho que tá ok. Quase chegando à metade, né? Já tá na metade. Já estamos no segundo semestre. É. É. Até agora, quais foram as disciplinas que vocês mais, assim, se identificaram? Nossa. Quer ver? Eu quero pegar Posso agora, botar começar? contra a Posso parede. começar? Abre. Finjam que eu não sou o professor de vocês. Bem, Uhum. levando em consideração o nosso curso em específico, que é o técnico em design de moda, como eu já estou permeando no caminho há um tempo, então eu sabia o que me esperava. Mas eu ouvi muitos comentários dentro da turma no intuito de dizer, eu achava que ia ser diferente. Bem, não é diferente. Levando em consideração o meu ponto de vista, não é diferente porque estamos numa classe técnica. E além do mais, a gente não está aqui para aprender a costurar. Se é um curso que você está buscando isso, você não vai encontrar. Ele vai lhe dar uma base muito bem estruturada. Noções de costura. Mas assim, não é aquela coisa tímida de uma costura numa sala de costura. Levando em consideração que foi o ponto que eu ouvi. Mas assim, dentre as disciplinas que a gente estudou até agora, tem duas que eu achei muito interessante. A de desenho técnico, que foi ministrada por Dini, porque eu gosto da área criativa e eu me desempenho muito bem nesse setor, e eu gostei muito, fui muito feliz naquela disciplina. Embora muitas coisas que foram ditas eu já sabia, mas eu ia para compartilhar tudo e o conhecimento. E teve a primeira disciplina, que foi a disciplina que eu peguei assim que eu iniciei, que foi uma disciplina de linguagens. Eu achei muito interessante, principalmente os câmbios de linguagem profissional, porque são coisas que qualquer âmbito profissional, a pessoa que está exercendo aquela lição, ela tem que ter um diálogo e um linguajar muito bem específico para atingir o seu tipo de público. E para a gente que trabalha com moda, que são vários alvos que temos, a gente pode atirar em vários, mas a gente não pode falar da maneira que pretendemos nos vários. Uhum. Cada linguagem mérita a um tipo de público. Então acho que foi fundamental para a gente ter essa compreensão de vivência mesmo de linguagens. E você, Laura? Você acredita que é igual? Mas claro, em olhares Em distintos. pesos Sim. diferentes. Mas as duas também foram muito reveladoras Exato. para mim. Primeiro, falando na ordem, né? A do professor Wesley foi Isso. muito, muito legal. Porque eu acho que, como primeira disciplina, ainda mais foi muito legal, porque era uma disciplina de muito conversação, muita integração. Então, Exato. para a turma que estava se formando e se conhecendo, era muito interessante. O professor Wesley é top, viu? Perfeito. Muito, muito bom. E essa parte do desenho também me aguçou muito, entendeu? Como eu já disse, eu entrei sabendo costurar e, claro, eu tinha um pensamento que poderia ter costura, mas também não vim preparada para costurar tudo. Eu sabia que eu
precisaria ter noções de desenho. E aí foi na sua disciplina, assim, que muita coisa se revelou. Mas é isso. Porque, de fato, o aluno, quando ele entra num contexto de moda, seja um curso técnico, uma graduação, um curso de especialização, ele quer, muitos deles, desejam a prática imediatamente. É você ser matriculado hoje, começa a aula daqui a 3 dias, e daqui a 3 dias você está numa máquina costurando. A vivência é diferente. Não é a instituição, é as oportunidades que nos aparecem. Então, assim, ter aquele tempo de reflexão de uma aula que não é massiva, mas é teórica, que tem regras, que tem contextos de língua. São conteúdos mais densos. Densos, exatamente. O aluno cansa. Isso é em qualquer curso, o aluno vai cansar. Aí vem um sopro de esperança. Pega um papel, um lápis e vai desenhar. É o sopro de esperança. Que o aluno se sente vivo e dizendo, olha, eu estou trabalhando de fato, porque a moda vende a ideia do lúdico, do fantasioso, intuitivamente. É inerente a qualquer coisa. E vende o maior palco, que é a estética. É aquele plano de idealização do conceito de dizer é status. E não é status. Exato. É status para quem está no mercado há 30 anos, já ultrapassou 30 anos de carreira e conseguiu formar um império. Vamos parafrasear império. Mas para quem está... Para quem já tem certas regalias. É o que eu ia falar. Tem recursos, né? Heranças, digamos assim. Brincadeiras à parte, eu acredito que não é mais desejável como apenas um status. Pode ter sido lá nos anos 90, eu acho que era baseado nisso, mas hoje em dia eu acho que os conceitos e a globalização, a internet, trouxe esse manifesto de rapidez, de agilidade. Total. Então, não podemos mais esperar chegar dia 15 na banca de jornal para pegar a Vogue para folhear, porque a Vogue já liberou o digital dela dia 5. Então, assim, é uma coisa muito rápida. E traz aquela dinâmica de não sustentar mais aquele palco de ideia do status. Então, trazer para a nossa realidade e saber que dentro, para o aluno que quer conquistar o status, ele tem que passar pela teoria. Ele tem que folhear páginas, ele tem que ler conceitos, ele tem que estudar de nomes que passaram muitos anos antes dele, de nomes importantes ou nomes relevantes em conceitos de moda, não efetivamente criativo, mas jornalistas, modelos, saber de conceitos. Eu acho que o que pesa atualmente nos âmbitos de estudo de moda é porque, embora tenhamos meios de comunicação super voláteis e rápidos e de fácil alcance para todos, existe ainda a deficiência da pessoa de saber quem é que está por trás. Saber quem publicou, saber quem fez. Isso é importantíssimo. Saber de onde fez, porque é muito mais fácil achar uma imagem. Ok, imagem falam por si só. Mas, por exemplo, quem fez a imagem, quem fotografou, para quem foi, qual ano foi? Qual o intuito daquela imagem? Se era um protesto ou não. Exatamente. E isso, a gente tem esse conhecimento na carga teórica, sim, naquilo que a gente vem estudando sobre moda e sociologia, história da moda, sim, estudo científico da moda. Tudo isso a gente tem nesse embasamento mais teórico, que é a partezinha que a maioria dos alunos costumam cochilar. Porque eu acho bem específico. No meu caso, eu gosto das leituras das modas atuais. Eu acho que elas são fundamentais. Mas, assim, isso é uma coisa pessoal minha. Eu acredito que a visão do passado, ela é reflexo 100% do futuro. Como a gente bem comentou aqui, a moda é um ciclo vicioso. Nada é criado, tudo é copiado. Mas eu acredito que muita coisa é criada hoje em dia. Mas, levando em consideração o passado, eu acho uma maneira muito lúdica de você olhar para o passado e acreditar nos passos do futuro. Sim. Com marcas que você gosta, com designs que você acha super interessante, que você toma para a vida e diz, é meu ponto de referência. Porque se aquelas pessoas, aqueles nomes, melhor dizendo, tornaram-se referência no mercado, em conquistas, em publicidade, é porque de fato tem-se um bom desempenho para estar ali. Não é por nada que elas estão ali naquele hall da fama. Então vamos olhar um pouquinho mais com cuidado, saber quem fez, saber onde é que está. Uma didática muito interessante que eu gosto
que a nossa professora atual até brincou comigo outro dia, é que a gente tava assistindo, passando releases de desfile, e normalmente a gente não sabia quem era que estava desfilando porque não tinha uma chamada. E ela conversando comigo, eu disse assim, é o verão da Dolce Gabbana 2016. Ela disse, como é que você sabe? Eu disse, porque é estudo, é pesquisa. Não é amor pela marca, que sabemos. Mas Então, é estudo, é buscar, é saber que tem aquele ponto ali que cativa e a gente consegue guardar na memória. E é isso, é estudo. Tudo é estudo. ou até algumas leituras, né? Porque você falando da Dolce Gabbana, tem uma imagem, né, que já retrata muito ouro, muita estampa, uma coisa mais fresca de verão, tipo um verão italiano, uma coisa Isso assim. é exatamente Meio a perua, marca, né? É bem perua. É mais do que a marca logotipo, é marca essência que a marca que o Justamente. produto carrega. Você não consegue nunca confundir uma Saint Laurent com a Dolce. Não consegue. Jamais. Não consegue. Talvez uma meia calça. Às vezes são Sim, parecidos. são alguns detalhezinhos, mas mas produto se você em si não. tiver um manequim vestido com ambos looks, você não consegue dizer é a mesma marca. Uma referência, sim, mas uma padronagem, isso se difere para qualquer âmbito. Não é uma marca de luxo que eu estou só pontuando. É para qualquer marca. Isso enquanto um estudante de moda, né? Isso. Enquanto alguém que consome É, a moda. Porque exatamente. nós sabemos que para a maioria do público leigo, aquilo ali vai ser a mesma coisa, Exatamente. né? Então, assim, para as pessoas que consomem moda e que têm essa questão da moda enquanto estudo, enquanto pesquisa ou até enquanto trabalho, isso para elas realmente já tem esse olhar mais apurado. E por que que eu digo isso? Porque tem muitos alunos que chegam nos cursos da gente que eles não têm ainda esse olhar tão apurado. Muitos vêm, talvez, de um ateliê, muitos vêm de uma cadeia um pouco mais Produtivo. mais normal, mais comum, mais próxima do público, De olhar do mais público fechado, fora da talvez. moda, do que aqueles que realmente vivenciam isso. Uhum. Principalmente se falando de marcas de luxo. Sim. Aí eles Padrão. não vêm com esse olhar tão treinado. E aqui eles vêm, tem essa Exato. capacidade de treinar um pouquinho mais o olhar e sai com essa questão. Então, acho que isso aí realmente uma realidade. Porque, pra quem de fato, vivencia. ninguém é obrigado a nada. Mas ninguém é obrigado a ter o conhecimento amplo de tudo Aham. aquilo que quer. Sim. Eu acho que existe uma frase muito popular que diz: a gente estuda, estuda, estuda e morre burro. E eu acho que é um reflexo total. Porque a gente se foca, se esmeira para estudar aquilo e a gente ainda aprende com o outro um novo ponto de vista sobre aquela mesma coisa que a gente sempre estudou. E a moda é exatamente isso. Você entra fresco, querendo descobrir tudo e você descobre que cansa. Porque é muita informação dito de uma vez. Muita Ave Maria. Eu não estou direcionando apenas a questão da instituição, mas eu digo no âmbito de estudo total de moda. São muitos vieses, mas ninguém cai de paraquedas na moda. Talvez caia, mas por cair não se encontra. Eu acho que o bichinho deve ter picado em algum momento da vida e adormeceu e ele volta, porque Da moda enquanto o quê? Mercado? Você fala? não, na moda como contexto geral. Eu acho que Porque Conceito como de contexto estudo. geral, eu tenho até um ponto Sim. sobre Pois isso, não. que é um ponto que eu sempre falo também em sala de aula. Eu e meus dizeres, né? Que eu digo que a moda, ela é um buraco negro. Tudo que se aproxima do horizonte de Ela eventos, suga. ela absorve pra ela. Absorve. Então, assim, ninguém está isento de moda. Qualquer pessoa que disser assim, eu não ligo pra minha roupa, ela está cometendo uma das piores mentiras. Dessas pessoas Porque- eu quero distância. Porque, assim, se você está na sua casa, você vai buscar uma roupa confortável. Exato. Se você vai sair para o trabalho, você vai buscar uma roupa apropriada para o trabalho. Então, independente de qualquer coisa, você pensa na roupa que você vai usar. Eu acredito. Isso é incrível, né? Sim, é fundamental essa compreensão, porque moda, ela
ela passa de ser um ato de vestimenta quando ela deixa de proteger o corpo. Ela torna-se um ato de compromisso de identidade, de compromisso comunicativo, quando Isso. você endereça a que plano é aquela roupa. Ah, é a roupa para fazer faxina. Ah, me dê uma roupa mais gasta que eu vou lavar o carro. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que você retorna a ideia do fator para qual vai utilizar aquela roupa, você está comunicando. E Você tem um não vai- contexto social também. Exatamente, do que Sim. está por trás da produção têxtil. É, Então, assim, eu acho muito errado, um ponto muito errado quando alguém diz que a moda ela não é vista como um batente artístico comunicativo. Para mim, ela é 100% arte. Não aquela moda que ela é desenvolvida para grande massa ou roupa simples. Não. É um ato comunicativo que gera interferências, comunicações, contextos, pontos de vista. Por que você não vai trabalhar com a roupa curta? Porque não é um ambiente apto àquilo. sim. Porque você não vai com um decote muito grande. Eu falo muito do feminino porque é a área que eu trabalho. Mas é exatamente o reflexo daqueles contextos que a gente está inserido. Com certeza. Condutas sociais são reflexos de condutas sociais, porque se você sabe que não deve usar, você não vai usar. Porque existiu uma conduta de pesquisa a trazer aquele plano que você não pode usar esse tipo de roupa. Então, assim, eu acho fantástico. Se deixar, eu passo o resto Horas da e vida. horas e horas. E o que a sua lente reflete com relação... Olha que chique, né? Que eu falei. Eu O acho que a sua lente Achei reflete com também. relação à moda, Laura? Você falou de um contexto social aí. Falei de um contexto social, porque me lembrou daquela época que você falou da marca Marisia, sabe? Sim. E, assim, o que foi, senhora? Eu me lembrei aqui do contexto que ele disse. Que, assim, é algo muito cíclico, né? E realmente o que você falou desse buraco negro, aí eu fiquei pensando da marca Marisia, que aumentou os valores para determinado público não consumir. Aí já pensei no Barbiecore, que é aquela coisa do buraco negro que você falou. Não tem como. Por exemplo, o álbum da Charli XCX. Sim. Aquele verde do Grátis. nada estourou. Tipo assim, é uma coisa que você não tem como parar de pesquisar. Se você parar, literalmente, 300 pessoas vão entrar na sua frente. Não, melhor dizendo, agora com a tecnologia, com essa coisa de Instagram, de TikTok, 3.000. Exatamente. Pode. Em 10 segundos. Você não pode dormir no ponto, jamais. Porque é uma coisa que, assim, nossa, chega, você fica meio perturbado, assim, você realmente tem que, para trabalhar no mercado de moda, você tem que se encontrar dentro de uma linha de produção, entre aspas, mas ao mesmo tempo sem entrar nessa linha de produção. Como se diz, aquela coisa do Charlie Chaplin apertando as ferramentas, né, Sim. da Revolução Industrial. Então, você tem que sempre estar ativo, mas ao mesmo tempo você, nessa era da saúde mental, você tem que buscar um desacelerar. Então, a minha lente está muito borrada, Dinelson. Muito borrada. Mas isso é bom. Isso é bom. Eu enxergo, mas enxergo mal. Turvo, né? Mas isso é bom, Tudo turvo. porque isso dá margem para você se distanciar um pouquinho e ver mais de longe e tomar a tua própria Macro, decisão, né? construir teu próprio pensamento com relação ao que é a moda hoje em dia. Sabe? Inclusive, quando você citou lá, com relação a realmente tudo virar moda, a gente acabou de passar por uma pandemia e assim, do nada as pessoas começaram a usar o pijama como uma indumentária de moda. Totalmente. As máscaras se tornaram uma indumentária de moda. Foi para além da proteção, foi para além do proteger o outro e passou a ser estético. Então, assim, Sim. como eu sempre falo, passou do horizonte de eventos, a moda absorve para ela e ali não sai nunca mais ali. Eu tenho um exemplo dessa coisa das máscaras. Não me desfazendo da saúde da época nem nada.
Mas você lembra da roupa do Oscar de la Renta que a Taylor Swift usou num Sim, Grammy? Eu lembro. Que a máscara também era do tecido. Assim como outros artistas, combinava a máscara com a roupa. Eu A fazia. Dua Lipa também tava assim. Então, é literalmente uma coisa que... Uma máscara, uma coisa assim de proteção. Que você não... Imageticamente, você não ia olhar assim e dizer... Pô, vou decorar a máscara. Eu fazia isso na época da pandemia, depois, né, de 2020, que a gente foi liberado a sair de dentro de casa, eu combinava a máscara com a roupa. Thales. Tinha todo um cuidado. Registro fotográfico. Tem vários, por sinal. Saí poucas vezes, mas eu ficava, assim, horrorizado quando eu chegava num mercado e via uma pessoa toda infectada, porque você só via olhos, né? E daqui pra baixo era tecido, né? Então, era uma confusão mental tão grande. Ah, mas eu escolhia. Até hoje eu tenho minhas máscaras preferidas. As pessoas precisam disso. As pessoas necessitam da moda, sabe? Pra se identificar, pra se expressar. Imagina de repente você tá com algo que tá cobrindo tua boca. Ou seja, ela tem um simbolismo de impedir você de comunicar alguma Exatamente. coisa, mas Além você está comunicando através de um de efeito de proteção, né, para o grau que estávamos naquela época. E até hoje, rotineiramente, eu ainda vejo as pessoas usando máscaras, questões de gripe e outras coisas, mas assim, exatamente seu ponto de vista. Foi roubado a fala naquela época. Eu acho que, lidando por questões sociais, foi uma razão muitíssimo delicada. Questões de política, questões de saúde, questões de compaixão familiar da quantidade de pessoas que perdemos, mas assim, eu acho que foi um colapso de sofrimento tão grande que a voz não estava sendo mais escutada. Primeiro, porque para você ouvir muitas pessoas tiravam a máscara para ouvir o outro, como se tivesse alguma coisa interligada. Mas naquele contexto ali de vivência, as vozes foram roubadas pelo sofrimento. Então, uma vez que você tinha o arco produtivo da roupa como fenômeno de comunicação, aquilo era a minha maior arma. Naquela época, voltando, eu não tinha muitos convívios. Meu caminho era supermercado, porque eu sou a pessoa mais jovem da minha família, então eu não colocava meus pais em risco. Eu que ia fazer compras, eu que ia a banco, eu que ia fazer tudo. Era supermercado e o BS do bairro, para tomar uma nova vacina ou fazer alguma coisa. Uma farmácia também. Exatamente, eram os 3 lugares, a farmácia, supermercado e o BS, ou hospital. Então, assim, o ato de vestimenta, para mim, que sou da área, era o triunfo, era o desfile, era o momento de eu usar minhas roupas que estavam fechadas há 1 ano dentro de um armário. Então, assim, esse artifício comunicativo era a minha única saída, porque ninguém ria naquela época. Foi uma coisa muito, muito escura, obscura, mas muito sólida. A gente não tinha um muro para pular, para dizer eu quero a liberdade. Porque a liberdade a gente tinha, a gente era livre. Eu conheci muitas pessoas que passavam o dia, a noite na calçada, distante mais na calçada, porque não aguentava mais ficar dentro de casa. Totalmente. Mas assim, quando a gente teve o poder da liberdade depois da pandemia, eu ainda fiquei muito amedrontado. Foi na época que eu tive meu primeiro curso com o Senai. A gente estava saindo da pandemia e voltando à vida normal. E assim, qualquer espirro perto da gente era uma coisa, coloca a máscara de novo. E a máscara estava perfeitamente colocada com o look. Porque a voz foi tirada, mas o look estava bonito naquele dia. Falando em look, uma coisa que talvez tenha antecedido e que a gente possa até pegar de inspiração é o Coachella, né? Que por ser um deserto, é muito seco, entre areia e tal. E as pessoas usam as bandanas que eu vi, tipo, eu não vi aqui no Brasil, né? Na minha cidade, Natal. Mas eu vi muito nos Estados Unidos. O Harry Styles foi fazer compras e aí tava com a bandana. Que por mais que, assim, a OMS não vá dizer, tipo, meu Deus, a melhor máscara de todos os tempos. Mas pelo menos já protegia e ao mesmo tempo ele tinha estilo. Um estilo.
Exatamente. Gente, eu queria usar uma bandana. Só que eu não tinha pra que usar uma bandana, entendeu? Mas eu acho que isso está interligado muito ao convívio ao qual você pertence. Para ele é fácil, principalmente porque ele é uma fonte artística. Ele Tem consegue. essa liberdade. Exatamente, liberdade poética, né? Para colocar até uma melancia no pescoço e ser bonito. Mas assim, ao meio ao qual você está inserida, familiarmente e na sociedade ao qual você está, vão dizer, nossa, usando um palavreado bem nordestino, que munganga é essa? Eu só ia pra escolinha. E olhe lá. Então, De fato, era esse pensamento, sabe? Eu acho que pertence à maneira, trazendo agora para um lado mais de visual, a maneira a qual você se porta na sociedade em relação às condições de vestimenta está 100% relacionado à sociedade a qual você está inserida. uhum. Denilson me conheceu na minha grande era, quando eu fiz o primeiro curso com ele, por sinal que foi meu professor. Eu era uma pessoa, hoje eu sou outra. Porque eu acho que quando a gente é jovem, a gente tem esse frisson, né? Essa E quando vai necessidade. ser o Renascense? A gente tem essa necessidade de mostrar e dizer eu estou vivo, principalmente porque a gente saiu de uma pandemia, então eu tinha esse anseio. Mas assim, ter a orientação da sociedade a qual você está inserida, eu estou no estado nordestino dentro do Brasil. Dentro das qualificações sociais, eu vejo que eu ainda sofro um certo tipo de preconceito até velado, digamos assim, de olhares julgadores, principalmente de mulheres do que de homens, porque eu acreditava que eu ia ser mais julgado por homens, mas eu sou mais julgado por mulheres. Então, assim, a noção de estilo dentro das visões sociais que eu vejo aqui dentro da nossa cidade, eu vejo que existem poucas pessoas que ousam como eu ousava naquela época. Pessoas sem ser artistas, no caso. Isso, pessoas fora do movimento artístico. Que eu acho tão bonito quando eu estou em supermercado. PS, eu amo supermercado, então você pode sempre me encontrar dentro de um Nordestão Carrefour da vida. Depois de lojas de roupa, me encontra no supermercado. Eu acho fantástico quando eu vejo uma pessoa super fora da curva, que ela pegou a curva e deu várias voltas, porque eu tenho um calor sentimental tão grande quando eu vejo uma coisa assim, que eu chego para a pessoa e digo, parabéns, sua roupa é linda. Pra Parabéns, dar seu forças à cabelo. pessoa. Porque isso, para alguém, é um elogio, mas para alguém, isso é o impulso que ela necessita para crescer. Seja profissionalmente, seja socialmente, seja intelectualmente, emocionalmente. Então, assim, a gente não pode fazer tudo, mas a gente pode fazer o básico para ajudar o outro a crescer. Uhum. Eu, na minha época, ouvia muito. Minha época não, que até hoje eu não me visto mal hoje. Mas, assim, naquela época, eu era muito surpreendido. Na época, super discretos. Muito Nossa, discreto. Uma Maria. calça, bem dizer, aqui. Metros e metros de tecido. Andando. Tipo, Não, mas levando em consideração, bora falar sobre isso. Eu lembro que uma vez eu estava indo pra. Estávamos até na sua matéria ainda, naquela época. E eu tava usando uma camisa que eu fiz, por sinal, que ela é de crepe Georgette, que é um crepe fininho, ui! É aquela que é aberta. aberta. Eu acho lindo. A Georgette branca. é linda. Eu tenho a branca e tenho a bege. Eu lembro que uma vez eu estava ali na frente do call center da Riachuelo, esperando uma carona. E eu vim andando do Midway até o call center. Tava prevendo uma chuva, então tava ventos muito fortes. A pessoa que estava me esperando para me dar a carona, me viu andando e dizia que eu parecia um anjo. Ah, Porque a camisa, ela é 100% aberta. O que sustenta ela é o botão que você vai fechar e o seu ombro. No meu caso, como eu tenho ombros largos, então ela sustentava bem. Quando você anda, ela faz isso, porque é um tecido de densidade muito belíssimo. leve. Depois que ele disse isso, eu caí na risada e parei para analisar. E de fato, aquele momento da minha vida que ele filmou e me viu passando assim, é um anjo abençoando a sociedade. Mas, de fato, faz parte daquele artifício do que eu vi naquele momento. Eu era um show à parte. Muitas daquelas peças eu tenho até hoje. Outras eu me desfiz porque não se enquadram. Vamos evoluindo. claro. Infelizmente, vamos envelhecendo, mas ninguém precisa saber disso. Ah, Mas a gente vai amadurecendo num ponto de caminhar conosco as nossas interpretações vestuais. Saber que a idade
a questão etária, a questão física, não comporta mais aquele tipo de roupa, seu pensamento não se faz mais daquele jeito. Não é que você vai esquecer do seu passado, não. O seu passado é base para o seu futuro. Mas a vestimenta, ela é um recurso fundamental para você se reconhecer nesse futuro. E é bonito que a moda, ela tá presente ali e ela sempre vai estar, né? Ela sempre vai ser o ponto-chave que vai delimitar etapas. E exatamente, Que vai... levando em consideração esse contexto, naquela época eu fazia muito minhas roupas. Eu tinha uma costureira, uma grande costureira, que ela faleceu, infelizmente. Ela fazia muitas das minhas roupas. Então, assim, eu era muito satisfeito. Porque em uma semana eu tinha um look novo. Muitos dos looks Eu já que eu ia ia, dizer, eita, como costura. como eu ia pra aula, era um look novo. De uma vivência nova, uma peça que eu já tinha, e eu ia lá, destrinchava com ela, desmanchava toda a peça e construía do zero exatamente como eu queria. Ai, que delícia. Então, assim, era uma satisfação e me deu um amplo de conhecimento muito grande. Só que hoje eu tenho um apreço, tem peças, e você há de convir que eu tenho um guarda-roupa muito de senhora, né? De vovó. As joias de tia eu tenho até hoje. Mas, de fato. Mas assim, é uma coisa que virou até piada dentro da minha família, porque a vestimenta de senhora me atraía muito naquela época. Camisa com bordado, com frufru, um botão trabalhado, um bordado de barra. Isso me atraía muito. Taierzinhos, terninhos, coletes, eu tinha muito. Parecia que eu tinha um acervo de uma senhora, e de fato eu tinha, era da minha avó. E fui muito feliz naquela época, vivenciando aquilo. Mas hoje eu visto e não me enxergo mais. Sim. Porque pertencia a uma era, a um movimento. Aquela era acabou, agora estamos em outra era. Um novo álbum será lançado. Por exemplo, na minha juventude fui, sei lá, emo. Fui gótico. Eu não vivi e isso, hoje não é mais, não tem mais essa... Eu vivi, não sei. Eu não vivi. Minha mãe não me permitia usar preto. Eu não tive tempo de viver isso, porque eu estudava muito. Mas todos os meus amigos estavam lá com a franja aqui. Eu vivenciei assim, pretíssima. E é engraçado que é basicamente isso. Quando a gente olha, assim, a gente não se vê mais, mas também não se arrepende. Aquilo era uma fase. Por exemplo, só dando um apêndice do anjo daquela roupa e do anjo dos emos. Quando eu estava no meu colégio, no primeiro grau do colégio, meus amigos todos eram meio emos. Então todos estavam ali com a farda do colégio, mas todos com coisas no nariz, orelha, uma sombrinha preta, um cabelo preto. E eu branco, límpido, eu era a luz. Então eu era o anjo desde muito cedo. Mas trazendo um reflexo do que você disse, do que a gente não deve nunca esquecer do nosso passado, eu pregava naquela época um exagero muito grande. Era um exagero no tipo de corte, no tipo de vestimenta em si, sobreposições, de acessórios. Então tudo era muito bem calculado. O corte do cabelo, o penteado, e se chovesse o cabelo baixasse, eu ia ficar doido. E acontecia. Mas eu agradeço muito a tudo que eu vivi naquela época. Sim. E que me fez ser a pessoa que eu sou hoje. E não, de maneira alguma eu tenho problemas com o meu passado. Adoro quando alguém diz assim, eu vi você passar aqui na frente, ou na frente de alguma loja, e dizer assim, isso era tão bonito, tão estiloso. E eu na minha cabeça, eu era, hoje eu não sou mais. Então assim, ok, fazia parte daquele Thales daquele momento. E o Thales de hoje talvez não cause um impacto. Talvez chame mais atenção as suas roupas do passado do que as de hoje em dia, né? Sim, com certeza, mas naquela época eu acredito que eu utilizava especialmente a moda como veículo para esconder certas coisas, frustrações, mágoas. Eu acho que era fundamental que alguém visse minha roupa e não me visse. Tá. Eu queria exatamente ser aquele cabide. Então hoje eu prefiro deixar o cabide no guarda-roupa e mostrar a pessoa que está sustentando a roupa. Então isso é exatamente o que você disse. É a comunicação como um ato verônico que a vestimenta pode trazer. Pois é. E para finalizar, moda é comunicação, é arte, é conceito, moda Cultura. cultura, É diversão.
política. Diversão, política. É um buraco negro. Exatamente. E, Laura, Um o caminho que sem volta também. que as pessoas podem esperar dos futuros episódios de podcast do Lab Moda? Ei, a gente está preparando coisa boa. A gente vai trazer algumas Nada de spoiler, hein? pessoas. Não posso. Pronto, acabou em pessoas. Algumas pessoas. A gente vai trazer Mas é pessoas. esperar muita tendência, esperar Muita tendência, muita cor, muita tricotagem, muitas fofocas. uma pitadinha de polêmica só pra Só uma Ficarei pitada. calado nesses episódios. Eita! Mas eu acredito que é fielmente isso. É um projeto novo, é um filho que ele tá nascendo. Ele não nasceu ainda, ele está para nascer ainda na sua forma que a gente quer trazer, mas eu acredito que é um manifesto, não é um podcast normal, não é um trabalho de faculdade. Sim, não está valendo nada. Mas é um manifesto para a gente entender como é que funciona o veículo Sim. e principalmente mostrar o que está por trás da tela. Espero que o filho cresça, seja um bom garoto. Porque se ele chorar perto de mim. Ou seja um mau garoto. Seja um bom pai, tá? Pelo amor de Deus. Mas assim, se ele for uma garota, a gente vai saber puxar as rédeas da situação. Educá-lo da melhor maneira possível. Educá-lo da melhor Então, maneira. foi isso. Esse foi o nosso primeiro episódio do Lab Moda Cast. E aguardem que tem novidade por aí.